Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 8º e último episódio da primeira temporada do podcast sobre jurisdição. Eu me chamo Lisiane e hoje eu que vou entrevistar o nosso entrevistador, Dr. Eduardo Veríssimo Inocente. Vou falar aqui um pouquinho sobre as qualificações do Dr. Eduardo. Ele é graduado aqui em Direito pela Universidade São Judas Tadeu, especialista em Direito Civil também pela Universidade São Judas Tadeu, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimes, formado em Psicanálise pela HANEP, diplomado no Seminário Internacional de Estudos em Ávila, na Espanha, professor de Direito, autor do livro Direito das Famílias Esquematizado, Teoria e Prática Processual, ex-instrutor do Tribunal de Ética da OAB de São Bernardo do Campo, vice-presidente da Comissão de Combate ao Exercício Ilegal da Profissão da OAB aqui também de São Bernardo do Campo. Currículo extenso, né? Seja bem-vindo, então. Então, nós iniciaremos aqui o nosso último episódio aqui com duas etapas, né, que a gente vai fazer aqui da nossa entrevista. Na primeira etapa, o nosso entrevistado ele vai falar a respeito aqui da relação entre o direito e a psicanálise, né? E num segundo momento vai falar sobre a idealização desse evento, dessas séries de podcast, né? E também sobre o que pretende ser realizado aí no ano de 2024, as novidades que vamos ter aí a respeito do podcast. Então, doutor Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, eu vi aqui que seu currículo ele é super extenso, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi a questão de ter duas formações, né? E que o senhor é formado em Direito, mas também tem aí uma formação em Psicanálise. O que foi que te levou a fazer esse segundo curso? Então, Lisiane, na verdade, assim, desde quando eu era pequeno, eu sempre quis fazer Direito e também sempre me interessei em estudar a mente humana, né? O que passa por trás das ações, das reações das pessoas. E quando eu fui fazer o vestibular, a minha primeira opção ela era o Direito e a segunda era a Psicologia. E eu passei nas duas opções na ocasião, só que eu segui pelo Direito, que me deixa muito realizado, eu gosto da advocacia, gosto de ser advogado, mas sempre teve uma inquietação no que diz respeito à questão, no primeiro momento, da psicologia, né, de conhecer a mente humana. E eu sempre fiz terapia, e a terapia sempre me ajudou muito a entender muitas questões, não só da minha vida, como até um olhar diferenciado sobre as relações. E eu tive os filhos, não era o momento de na verdade, fazer o curso, e veio a pandemia. Né? E na pandemia eu vi a oportunidade, então, de estar fazendo, de estar estudando. Falei, né? A gente tinha uma limitação quanto à nossa atuação, quanto à nossa liberdade de ir e vir, e eu falei, poxa, por que não estudar? Então, o curso ocupa a mente, né? Para não ficarmos loucos frente a todo aquele momento que nós estávamos vivendo. E eu falei, por que não estudar? Então, eu tinha as aulas, um período do curso foram online, né? Como hoje é uma tendência que a gente tem. E depois, já no final da pandemia, porque o curso é um curso de 3 anos e depois você tem um estágio, aí voltou a ser presencial, inclusive com a questão do estágio. E eu não fui fazer psicologia, fui fazer psicanálise, até porque a gente tem uma diferença entre a psicologia e a psicanálise. Era justamente o que eu ia perguntar. Eu comecei a me interessar mais pela psicanálise, né? Porque a psicologia, o psicólogo ele resolve o problema pontual, né? Então você leva uma demanda e ele vai trabalhar aquele problema pontual. Já a psicanálise, você vai voltar em conceitos da sua infância, das suas relações primárias, né? Vai tentar entender o porquê que você tem algumas atitudes, o que está por trás de um determinado comportamento. Ele explora mais toda essa questão. Então, eu na verdade, me interessei mais
né, por Freud, por Lacan, por Jung, que trazia isso do vamos lá atrás, vamos buscar uma explicação para uma determinada demanda, mas voltando lá atrás, voltando ao passado. E aí eu fiz o curso de psicanálise, me formei. É uma coisa que atualmente eu atuo, né? Tenho uma clínica também. Hoje eu acabei me especializando em adolescente, porque a visão do adolescente e do mundo, né? Eu acho que não só o adolescente, todo mundo, seria bom se todos fizessem terapia, né? Porque a terapia... Trouxer informação também, né? Sim, e buscar esse autoconhecimento através de uma pessoa que tem condições técnicas para te proporcionar uma reflexão. E comecei atendendo alguns adultos, mas acabei me apaixonando por atender adolescentes. A demanda do adolescente ela é muito genuína, né? É uma visão de mundo. Então eles te veem como um mentor, como na verdade um educador aí que vai falar, olha, esse caminho não está legal. E é assim, é muito curioso porque a maioria dos adolescentes não falam as coisas para os pais. Por vergonha, por medo, na verdade, de serem de uma represária. Então, acabei, na verdade, enveredando para esse lado da questão dos adolescentes. Sou realizado, eu tenho, acho que a sorte de, o que eu me proponho a fazer, existe uma realização pessoal, né? E isso, inevitavelmente, acabo levando para o direito, né? Não tem como fugir da relação entre o direito e a psicanálise. E era justamente a minha pergunta, né? O que assim, no seu ponto de vista, qual que seria, então, aí essa relação, essa ligação do direito com a psicanálise? Então, eu penso que assim, o direito, inevitavelmente, ele vai de encontro com as relações humanas, né? Então, em algumas áreas do direito, você tem questões mais práticas. Então, se você advoga para uma empresa, você tem um contrato que você tem que analisar, um fornecedor que pagou, a prescrição de uma dívida, né, um crime ambiental e por aí vai. Mas, mesmo assim, ainda você tem relações humanas, né? Talvez menos evidentes das relações humanas que você tem no direito de família. Mas o direito é pautado em relações humanas, né? E muitas das posições e posturas do cliente que chega no escritório, ela está muito pautada nessas condutas, no emocional, né? Então, até, por exemplo, o dono de uma empresa, quando ele tem que vender, quantos donos de empresas, escritório não, melhor dizendo, clientes que eu já tive, que querem se desfazer das empresas, mas tem um apego emocional à marca, ao nome, à história, né? Mas já tem uma determinada idade ou já estão num outro momento da vida. E então, assim, em todos os ramos do direito, de uma certa forma, você tem essas relações humanas que precisam ser trabalhadas. E eu atuando no direito de família de forma específica, isso vem de uma forma mais gritante, isso vem de uma forma mais latente. Porque quando você vai fazer um divórcio, quando você vai fazer uma regulamentação de visita, uma ação de alimentos ou até um inventário, o cliente ele não chega só com aquela demanda processual, né? Na maioria das vezes ele chega com uma demanda emocional que você tem que cuidar. Não é incomum numa reunião, por exemplo, de direito de família, que dure 1 hora, no mínimo 40 minutos, 35 minutos, vem toda uma carga emocional à tona, né? Os questionamentos, né? Do porquê não deu certo, ou porquê eu estou fazendo... Sim, e até a transferência de responsabilidade para o outro sem, de repente, enxergar a tua responsabilidade. Porque nós, como advogados, sabemos que tudo existe a duas versões, né? Você ouve a versão do seu cliente, mas é interessante também ouvir a versão da outra parte, né? Porque com certeza ela vai ter um outro olhar, um outro histórico da situação. E recebendo, né, na maior parte, as clientes são mulheres do escritório, então elas vêm mais fragilizadas, né? Vindo de algumas relações tóxicas, abusivas, de relações que ocorreram infidelidades. Então essa carga emocional ela veio muito grande. E eu tenho uma situação específica no escritório, que eu acho que ela foi a precursora, né, desse movimento de, não, eu tenho que fazer psicanálise. Era uma moça muito bonita, assim, toda procedimentada, né? Ela era casada com outro rapaz, que tinha assim, uma diferença de idade, era até mais velho que ela, e ela chegou querendo se divorciar, né? Alegando uma traição, dizendo que não aguentava mais, que inclusive filmou, pegou
marido dela saindo de casas noturnas e por aí vai. Mas eu estava percebendo que aquilo estava incomodando, que no fundo ela não queria, tinha alguma coisa além disso. E aí eu comecei a perceber que, no fundo, ela não aceitava o fato de ser uma mulher que se julgava tão interessante, tão bonita, e ser, na verdade, desprezada pelo marido. O marido trocar ela por, de repente, garotas de programas. Então eu falei, nossa, naquele momento eu pensei, é uma cliente que está precisando mais de uma terapia neste momento do que propriamente de um advogado, porque ela não vai se divorciar. Neste momento ela não vai se divorciar. Ela não estava com ânimo ainda. Não tinha ânimos, não tinha intenção, e tanto que até hoje ela não se divorciou. Ah, não. Né? Ela continua, mas eu naquela ocasião, isso me despertou, já tinha o interesse de fazer o curso de psicanálise, mas isso me despertou para pensar, eu preciso ter essa sensibilidade para poder entender a real demanda do meu cliente, entendeu? Porque às vezes ela não está preparada para se divorciar, né? Já aconteceu, tem pessoas que chegam muito decididas, mas aí você percebe que ela já elaborou isso, que é um processo já de elaboração, de um tempo. Então você sente quando uma pessoa quer divorciar, mas tem pessoas que chegam e, mas porque... Né? Então, assim, aí, às vezes, o papel do terapeuta, do psicanalista, ele acaba sendo mais significativo do que o papel do advogado. Então, eu tento mesclar, né? E hoje fazendo, né? Tendo feito o curso de psicanálise, é inevitável o meu olhar psicanalítico para as pessoas, para a situação, né? Por conta do estudo. Então, sempre quando chega um cliente, eu tenho essa sensibilidade de olhar, bom, temos a questão jurídica, mas também temos a questão, na verdade, aí que é uma questão de uma demanda pessoal, mal resolvida, mal elaborada, e no que eu posso contribuir. Então, a junção da psicanálise, do direito, em especial para os advogados que atuam em áreas mais sensíveis, como o direito de família, no meu ponto de vista, ela é fundamental e ela faz uma total diferença. Tanto que no escritório a gente oferece esse apoio para os clientes. Né? Não os clientes que eu trato diretamente como advogado, eu não atendo, mas eu tenho tenho uma equipe dentro da clínica que, na verdade, dá esse suporte para os clientes. Então, os clientes podem fazer sessão com os psicanalistas para poder passar pelo processo, por exemplo, do divórcio de uma forma mais consciente, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais acolhedora. Né? E eu acredito que isso seja um dos grandes diferenciais hoje que, como advogado, eu acabo também levando para os clientes. E é o que também traz de importância aí nessa relação, né, da psicanálise com o direito. Com o direito. Né? Bem interessante, né? E, na sua opinião, todo advogado deveria, então, fazer? Eu penso, assim, eu sou suspeito, porque, né, também tenho formação em psicanálise, eu já começo que todas as pessoas deveriam fazer terapia. Né? A gente ouve muito as pessoas... hoje e depois da pandemia, eu acredito que teve uma mudança de olhar. Né? As pessoas entendem, a pandemia trouxe muitos reflexos psíquicos. Né? Pessoas que até hoje, eu conheço pessoas que não tocam em maçaneta, né? Que assim, tem toque com limpeza, que usam máscara, não é incomum. Né? A maioria, lógico, seguiu a vida, entendeu que foi um momento, mas tem pessoas que ficaram extremamente traumatizadas com o que vivenciaram. Né? E muitas pessoas que vivem relações familiares, relações conjugais, na verdade, que se tivesse um processo terapêutico ficaria mais fácil de entender. Eu acho que o profissional do direito, ele precisa estar preparado também para o emocional das pessoas, né? Para poder acolher, entender e fazer um filtro. Eu acho que não cabe mais hoje o advogado, aquele advogado que fica só atrás de uma mesa, né? Hoje, pelos processos serem digitais, a gente não tem mais esse cenário, mas só para exemplificar, com aquelas pilhas de processo físico que nós tínhamos há alguns anos atrás, peticionando e fazendo prazo, ele tem que ter um olhar mais abrangente, um olhar do escritório dele, um olhar do perfil do cliente dele, porque as pessoas hoje elas querem um advogado, mas elas também querem ser acolhidas. Né? No meu ponto de vista, quando um advogado ele tem esse conhecimento da psique humana, fica mais fácil dele trabalhar, atender essa demanda e ajudar o cliente. Porque tem muito cliente que é ansioso, né?
Então, ele traz a demanda para o advogado, mas ele quer saber como que tá a solução e tudo. Como que se lida com isso? É mostrando, às vezes o cliente, ele quer ser colocado no lugar. Por muitas vezes o cliente, o advogado que passa muito a mão, que concorda com tudo, que faz tudo que o cliente quer, no fundo, ele é olhado pelo cliente não de uma forma positiva. O cliente, por muitas vezes, ele gosta daquele advogado que fala, olha, você está passando dos limites. Pensa, porque você está fazendo uma transferência disso, isso é uma questão emocional, eu não posso colocar isso na peça. E é nisso que a psicanálise entra, Ela né? entra porque você estuda, né? Você consegue, no discurso do cliente, você consegue ver... Você advoga, você sabe que não é incomum. Não, mas você precisa colocar na peça que ela fez isso por conta disso, e às vezes aquilo não é mérito do processo, aquilo tecnicamente não vai agregar em nada, mas ele quer desabafar, ele quer contar história. E é nesse momento, né, que, óbvio, o advogado por si só ele já tem condições de fazer isso, mas a psicanálise, no meio desse contexto, ela ajuda você a elaborar recursos para o cliente pensar que aquilo não tem sentido, que aquilo é um desabafo, que aquilo não tem porquê, que ele simplesmente está querendo falar para o mundo, e está querendo falar para quem? Para o juiz. Né? Então, por muitas vezes eu falo, olha, às vezes até falo, olha, isso eu posso colocar, mas isso não, porque isso é emocional, isso é uma demanda que o direito não vai te atender. Mas é interessante, né, nesse aspecto, porque colegas, né, de profissão que eu já vi que às vezes acha que agindo da forma como o cliente está pedindo, atacando, né, trazendo às vezes algumas informações, algumas questões, né, mais íntimas, pessoais, ele vai atacar a parte contrária, vai desarmar ela e ela vai ficar sem as defesas no processo. E você trazendo a psicanálise, né, talvez o olhar seja outro, né? Eu penso assim, há profissionais, cada um tem a sua técnica, mas no meu caso eu prefiro ser técnico, né? E pode ter um toque lá de emoção no que for necessário, às vezes um contexto ou outro você tem que trazer, mas mesmo assim, acho que trazer isso pautado no respeito, na técnica, o bom advogado não é aquele que necessariamente faz um escarcéu na peça, né? Ele tem que ser técnico, ele tem que chegar no objetivo, no ponto que ele quer chegar. Né? Numa dosagem entre atender a expectativa do cliente, mostrar para o cliente que determinadas situações ele, quanto advogado, entende, mas não são cabíveis no processo, né? E até sugerir para que essa pessoa, dependendo da demanda, e aí eu volto a dizer, principalmente quando está numa área de família, né? Que ela seja atendida no paralelo por um profissional que possa trazer recursos para que essa pessoa possa refletir. Né? Então, assim, quantas vezes a gente já não viu uma versão de um cliente e aí você, numa audiência, aquilo é desconstruído, mas para o cliente, aquilo é a verdade, né? Porque é o que ele viveu, é o que ele acreditou. E a psicanálise, ela traz esse processo de desconstrução. Olha, peraí, você está dizendo isso daqui, mas você já olhou por esse lado? Você já olhou que, de repente, você também não houve uma colaboração da sua parte? Qual é a tua responsabilidade dentro desse processo todo? Né? Porque não é só o outro. Nós também temos a nossa responsabilidade nas nossas condutas. Sim, interessantíssimo. E aí já dá até para ir linkando, né, toda essa nossa conversa com o atendimento que a gente tem, né, na EVI mesmo, né, que é um atendimento aí de muita excelência, né. Então, hoje a EVI ela está contando aí com 22 anos, né, dessa excelência nesse atendimento ao cliente e com, inclusive, prêmios, né, a gente tem aí 3 prêmios de qualidade, mais de 100 avaliações positivas, né, 5 estrelas aí, clientes satisfeitíssimos, elogios e mais elogios, isso é muito bacana, né. E a gente vendo redes sociais, vendo tudo que é trazido, né, de informação da atuação da EVI com os clientes é muito positivo na internet, né? Então a gente vê aí que tem uma questão ou outra, uma novidade ou outra, né? Inclusive
o último podcast que a gente teve aí foi a respeito, né, de marketing jurídico, inclusive, né? Então, como que é aí as próximas idealizações? Como que vai ser aí, né, os novos projetos para o ano seguinte, aí para o ano de 2024? É interessante assim pensar que tudo começou de um princípio de que minha cabeça não para. São perfis, né? Eu sempre fui da opinião que o advogado, e principalmente o dono do escritório, ele tem que ter um viés administrativo, ele tem que ter um viés comercial. Um escritório de advocacia, ele é uma empresa, ele é uma banca de advogados, ele tem uma perspectiva, né, jurídica de atender a demanda do cliente, mas ele é uma empresa. Né? A gente não pode fugir disso. Existem contas a pagar, existem contas a receber, você tem uma equipe, você precisa pensar nos funcionários, você precisa pensar no seu cliente. Então, isso é algo que desde quando eu me formei, na verdade, eu sempre pensei nisso. Né? E, às vezes, hoje, o escritório com 22 anos, naturalmente, ele se encontra dentro de um outro cenário, uma outra perspectiva. Mas eu nunca me esqueço que, assim, o começo, para você ter uma ideia, e isso era algo que, quando eu dava aula, principalmente para o pessoal do primeiro ano, eu sempre comentava, e eu estou te dizendo isso porque eu vou chegar numa construção do dia atual, da ideia do podcast, do que eu pretendo, na verdade, para o futuro. Mas eu comecei, quando eu me formei muito cedo, com 21 para 22 anos. Então, assim, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Né? E eu ia nos postos de gasolina, porque antigamente tinha cheque, e oferecia um serviço de pegar os cheques para cobrar, os cheques que vinham sem fundo. Sim. E mandava notificação, e da cobrança eu cobrava 10%, né, do posto, e 10% do inadimplente. Né? E comecei a fazer esse movimento, e aí fui para a comissão do Jovem Advogado, fazer algumas ações sociais. Eu era muito novo, depois eu passei a ser o presidente da comissão do advogado, então nós fazíamos organização de palestras, organização de eventos, e eu comecei a perceber que eu só iria desenvolver, né, o meu trabalho, o escritório, se eu fosse conhecido. E assim, nós estamos falando de 22 anos atrás, não existia redes sociais como Instagram, como TikTok, não existia podcast, né? Nós tínhamos aí a internet, basicamente, mas eu entendia que eu, na verdade, precisava criar um nome. Né? E aí, depois de algumas discussões, eu queria colocar um sobrenome, mas aí, por algumas questões familiares, ficou EVI, que era o meu nome. E eu comecei a trabalhar dentro dessa marca, EVI, Sociedade de Advogados. Né? E chegou no momento, quando eu comecei a dar aula, que eu sempre trabalhando, reforçando essa questão da marca, da EVI, que os alunos eles não chamavam mais de professor Eduardo. Os colegas de profissão não chamavam mais de Eduardo, eles me chamavam de EVI. Então, assim, um professor EVI, o EVI. Né? Então, assim, de tamanho o trabalho que foi feito com a questão da marca, para as pessoas assim ficar mais forte do que, de repente, o meu próprio nome. Então, as pessoas falam, Eduardo, era professor EVI, a aula do professor EVI, os coordenadores das faculdades, né? E começou a tomar uma proporção. E eu comecei a perceber, dentro de uma visão empreendedora, que assim, eu precisava investir, tanto que hoje nós temos até um departamento de marketing no escritório que cuida de todo esse movimento, dos podcasts, das publicações, das redes sociais, que eu precisava investir nisso. Né? Não só investir numa boa equipe, uma equipe de qualidade, um tratamento que eu entendo que seja adequado para a equipe, o acolhimento ao cliente, mas também no marketing do meu nome. E aí, né, com o decorrer do tempo, começou a vir essa questão, então, do marketing jurídico. E a gente sabe que a OAB, ela limitava, né? Ainda limita, mas hoje teve que acompanhar todo um movimento atual, não tem como fugir disso. Mas, por muito tempo,
na verdade, a OAB limitou. Eu lembro que uma vez eu estava... Não pode fazer determinados tipos de propaganda? Sim, você não pode... Você tem inúmeras limitações. E como que surgiu essa ideia? Porque a gente teve aqui bastante... alguns episódios com pessoas bastante renomadas, né? Assuntos interessantíssimos. Como que surgiu essa ideia do podcast? A construção do podcast, ela veio assim... Há 3 anos eu faço os projetos, né? Então, assim, observando a técnica da OAB, o que o Estatuto me permite, eu comecei a elaborar os projetos dentro dessa perspectiva do marketing. Então, o ano passado, por exemplo, ele era um projeto de vídeos de 30 segundos, onde, na verdade, eu trazia algum tema e dava aquela explicação, que era para um senso geral. Então, assim, posso dividir um prato de comida no restaurante? Eu explicava a demanda do Código Consumidor, o que trazia, que inclusive pode, o restaurante é obrigado a fornecer o prato e tal. Então, começou com perguntas e respostas e coisas que em 30 segundos eu respondia. Né? Quais são os tipos de sucessão? Né? Eu quero fazer um testamento, quanto custa, como eu devo fazer? E isso foi, dentro de formatos diferentes, foi feito no ano de 2021 e 2022. Com a pandemia, vieram as lives e vieram os podcasts, né? Que é extremamente algo inovador e interessante, porque é um bate-papo, você leva conteúdo, né? De uma forma descontraída e justamente porque tudo enjoa, né? O movimento da internet ele é muito rápido, as pessoas elas querem novidades, é tudo muito dinâmico. Então, eu comecei a elaborar dentro desse movimento de cabeça pensante muito rápida, né? Eu comecei a elaborar, falei, não, então vamos finalizar esse projeto, na verdade, das perguntas e respostas, desses vídeos mais curtos, que era assim, você quer adquirir um pouco mais de conhecimento? Então, vem comigo. Né? Tinha gente que depois brincava comigo, porque isso ficou tão evidenciado, então, o vem comigo, que ficou... depois ainda os amigos ficavam tipo, vem comigo, ficava tirando sarro e tal. Mas eu falei, a gente tem que acabar esse projeto, tem que começar um outro. Então, na verdade, por que não fazer um podcast? Por que não, em 2023, trabalhar num projeto piloto de um podcast? Né? Só que assim, quando você pensa em realizar alguma coisa, você tem todo um planejamento atrás disso. Né? Não é assim, vou realizar um podcast e simplesmente é isso aí. Não, você tem que... Qual é o nome do podcast? Qual é o logo do podcast? Onde eu vou fazer isso? Quem vai filmar? Quem vai editar? Quem vão ser os convidados? As pessoas vão vir? Não vão vir? Porque as pessoas, para vir num podcast, elas têm que perceber minimamente que existe uma repercussão disso. Né? Ainda que sejam colegas, porque algumas pessoas que vieram durante os 7 episódios, né? Hoje o 8º dessa primeira temporada, foram amigos, principalmente os primeiros, mas depois foram convidados. Então, você convida uma pessoa para vir no podcast, ela quer saber qual a repercussão, quanto isso atinge, né? O que de repente isso vai me agregar. Então, eu estou dizendo isso porque precisa haver um cuidado da elaboração de tudo isso. Então, para a gente chegar, por exemplo, no logo e no nome do podcast, houveram várias artes, a gente tem que ver se já tinha um podcast que tinha esse nome, que não tem esse nome. Né? Então, qual é o melhor... Para ser algo inovador, né? Senão dentro da área do... Sim, uma cópia mais do mesmo, né? Isso, e também dentro da área do direito, é difícil você ver escritórios e advogados à frente de um podcast, trazendo os convidados para tratar. Existe, mas não é algo comum. Eu acho que por conta disso que é o diferencial, né? Não só meu quanto advogado, mas eu acho que da EVI quanto escritório. E aí nós colocamos o papel. Então vamos fazer. Como que nós vamos fazer esse podcast? Criou a arte, criou o nome, comecei a chamar as pessoas, começou os primeiros episódios a ter uma repercussão e aí, consequentemente, ficou mais fácil de chamar. Então, hoje eu tenho assim, pessoas que querem vir no podcast. Então, pô, você chamou fulano e não me chamou. No início, né? Teve dificuldade para... Não, eu assim, é que os primeiros episódios foram com amigos, né? Não e foi aí... difícil de achar pessoas. Não, porque eu acredito que assim, a minha trajetória, sempre quando eu tento fazer algo e ter uma exposição, né, das questões do escritório, da minha vida pessoal, profissional, ela sempre foi muito cuidadosa.
né? Ela sempre foi muito cuidadosa, eu sempre tento levar algo com qualidade, algo que realmente a pessoa veja e fale, poxa, é um bom trabalho, é um trabalho que está sendo bom desenvolvido. E as pessoas têm a percepção disso. Então, quando você convida, né, pela credibilidade que foi gerada nessa trajetória, não fica difícil das pessoas aceitarem, né? Tanto que, como eu disse hoje, tem pessoas que falam, pô, você chamou fulano e quando você vai me chamar? Tô esperando, né? Sim, é gostoso isso. Então, a gente faz um calendário para o ano que vem, já com convidados e temas que as pessoas querem ouvir. Aí a gente coloca o episódio inteiro no canal, que é o canal da IVI, e faz os recortes nas outras redes sociais para poder chamar a atenção. Então foi um projeto muito feliz. Eu acho que todos os projetos eles atingiram o seu objetivo, né? Desde o de perguntas e respostas, até a questão do podcast. Nós conseguimos fazer aí 8 episódios com esse, e que teve repercussão, ou seja, o objetivo ele foi atingido. E eu acredito que como advogado, o advogado ele tem que ter esse olhar mais abrangente. E principalmente, se você vê o último podcast que foi sobre marketing jurídico, né, o Alexandre Mota, ele fala de uma forma muito clara, né? O advogado que não tiver hoje pautado em condutas de marketing, acompanhando todo esse movimento que é feito nos dias de hoje, ele tem uma tendência a ficar para trás. Porque não dá mais para ser aquele advogado tradicional. O advogado tem que acompanhar a evolução. Tem que né? acompanhar. E existe uma dificuldade muito grande dos advogados de entender isso e, na verdade, ter tempo para fazer isso. E até mesmo porque na formação não existe, né? Não, né? Nós não tivemos uma formação que por exemplo, teve voltada uma pra matéria, isso, né? marketing jurídico, vai aprender a fazer marketing. E tem pessoas que também não têm afinidade com as ferramentas, com as redes sociais, né? Então, assim, lógico que isso é muito de perfil. Eu já gosto, então é um facilitador para chegar nesses objetivos. Mas, inevitavelmente, eu acredito que o advogado ele tem que começar a mudar a percepção dele. Porque hoje os escritórios que vão sustentar, os advogados que vão realmente chamar mais atenção são aqueles que estão numa vitrine, mas também tem que estar numa vitrine de uma exposição positiva, trazendo algo de qualidade, conteúdo, informação. Então, assim... E excelência, né? E excelência para que você tenha o reconhecimento dos clientes e do público que, na verdade, vê o trabalho que você está fazendo, né? Então, assim, foi muito, muito positivo, acho que foi feliz a ideia do podcast, as coisas esse ano saíram como previstas. Eu tenho uma facilidade com desafios, assim, eu pego um desafio, eu destrinjo, é uma questão da minha personalidade, mas a gente encerra aí essa primeira temporada, eu acho que com êxito, e já pensando aí num 2024, né? Porque a gente sempre tem um tempo de férias, de reprise dos episódios. Vai descansar a cabeça um pouquinho. No final do ano, né? A gente já está numa reta final, já estamos em novembro, então, no final do ano, a gente também quer dar uma descansada para começar a remodelar como que nós vamos trazer, né? Então, sempre no começo de um novo ano, a gente traz uma mudança. Alguma mudança vai ter. Então, ainda não sei se vão ser 2 apresentadores, se vão ser mais convidados, se vai ser uma mesa redonda, mas, assim, com certeza já tá virá pensando nas novidades. Já estou pensando nas novidades, toda essa questão aí de como o podcast continua, né? Isso é algo que é certo, porque ele deu certo. Pelo menos por 2024 é um projeto que eu quero estender, até que se venha algo novo aí que a gente acompanhe, né? Ou que você cria. Ou que de repente a gente tem aí uma criação, mas dentro de uma nova perspectiva, porque eu gosto de todo ano trazer alguma inovação. Tem que ter uma mudança, mas estou muito aí feliz com o resultado do trabalho. Perfeito. Primeiro, parabenizar, né, por todo aí o resultado obtido, né, e eu vou agradecer, foi um prazer, né, estar aqui te entrevistando, falando dos assuntos mais relevantes, assuntos tão importantes, né, e eu vou te passar a palavra, porque como você é o idealizador desse podcast, né, nada melhor do que você mesmo fazer aí, né, a palavra final aí dessa série aí de Eu que agradeço episódios. por você ter aceito o meu convite. Eu sabia que estaria muito bem representado o podcast comigo e com você, né, pelo nosso trabalho em conjunto, pela nossa amizade.
E hoje a gente fez nessa mudança do entrevistador ser o entrevistado, justamente porque a gente está nesse final da primeira temporada. Então, queria agradecer, na verdade, a todos que no ano de 2023 acompanharam os episódios, queria agradecer a todos os convidados que vieram no nosso podcast e dizer que para mim é extremamente gratificante idealizar um projeto e ver esse projeto dando certo, né? E as pessoas acolhendo os meus convites, né? E os temas propostos assim de uma forma muito natural e muito prazerosa, tanto para quem esteve aqui, quanto na verdade acredito para quem viu os episódios. Então a gente finaliza essa primeira temporada aí com êxito do podcast sobre jurisdição. Agora a gente vai descansar um pouquinho aí, né? Estamos chegando no mês de dezembro, é o momento de descansar. Tem algumas reprises aí dos próximos episódios. E em 2024 vim aí com novidades, mas sempre dentro daí de uma proposta, né? De seriedade, de trazer conhecimento, de comprometimento com o trabalho que está sendo exercido aí por nós. Obrigado a todos que estiveram com nós durante esse ano aí de 2023 e vejo vocês em 2024. Um forte abraço e mais uma vez obrigado aí por tudo. Eu que agradeço e sucesso.